Olá você! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Giacomo Diniz, quinta-feira, hoje é dia de mais um vídeo bacana aqui da nossa trilha de análise fundamentalista raiz, o seu momento de se aprofundar mais e conhecer como avaliar uma empresa. Então, para estarmos juntos, o primeiro passo é se inscrever aqui no canal do Trademap, importante ligar o sininho também e dar o joinha para este conteúdo maravilhoso que vai começar nesse exato momento. Outro detalhe importante que eu gosto de comentar é que eu, Giacomo Diniz, também tenho o meu Instagram, Giacomo Diniz, e o meu canal no YouTube. Aqui embaixo temos aí os links e as descrições. Me siga no lado raiz da força. Hoje vamos contemplar a nossa querida audiência que me pediram para fazer uma comparação entre Porto Seguro e Sul América. Então, nossa batalha de ações hoje é sobre o setor de seguradoras. Se prepare aí que temos bastante coisa para falar. Primeira coisa, quando vamos falar de seguradoras, é lembrar qual que é a natureza desse negócio. Então, basicamente, funciona de trás para frente. Primeiro, a seguradora recebe o prêmio do seguro. Então, você paga um valor para ela para te garantir um ressarcimento caso aconteça algum sinistro. Então, é um jogo que funciona da seguinte forma. Você antecipa o prêmio, se você usar o seguro, a seguradora vai te devolver aquele valor coberto, e se você não usar, você está feliz, deu tudo certo, e a seguradora vai incorporar esse prêmio às suas receitas, né, e ao seu lucro propriamente dito. Então, basicamente, é um mercado regulado, a SUSEP é responsável, inclusive, por controlar os níveis de reservas. Toda seguradora tem que ter um patrimônio mínimo para garantir uma explosão na sinistralidade. Então, isso tudo controlado pela SUSEP. Então, basicamente, para uma seguradora ganhar muito dinheiro, ela numa ponta tem que vender mais seguros e receber mais prêmios e na outra ponta controlar o risco para tentar minimizar a sinistralidade. Esse é o dia a dia de uma seguradora. Já indo para a nossa batalha de ações, nós optamos aqui vocês optaram na verdade por selecionar dois ativos. Numa ponta eu tenho Sul América e na outra Porto Seguro. Daí já entra mais uma vez um tema que eu sempre venho abordando aqui na nossa lista, que é a questão de comparabilidade. Comparar empresas é uma coisa muito subjetiva. Então aqui no caso, se eu olho para a Porto Seguro, eu estou olhando uma empresa cuja excelência é ser uma seguradora raiz. Então ela tem atuação forte no seguro automotivo, no seguro de vida, e vários outros seguros correlatos ao dia a dia da população e das empresas como um todo. Isso é um grande percentual da receita da Porto Seguro. Um outro percentual que vem crescendo bastante também é a prestação de serviços financeiros. Quando olhamos para a Sul América, a gente já sai do universo de seguro clássico e a gente entra muito na visão de seguro de saúde e previdência. Então a Sul América, ela atua muito forte, né, como uma empresa de seguro saúde, ela tem essa natureza mesmo de prestar esse serviço, é o DNA dela, é uma empresa com mais de 100 anos e também ela é muito forte na área de administração de recursos previdenciários. Então não são empresas genuinamente comparáveis, uma mais voltada para o seguro raiz, a outra é mais voltada para o seguro saúde, né, aqueles planos de saúde como nós conhecemos. Então a gente sempre segue aqui fazendo uma comparação de alguns indicadores chaves que o próprio Trademap disponibiliza para nós de bate-pronto para a gente conseguir tentar sensibilizar um pouco mais sobre a dança desses dois ativos. Então a gente sempre começa, aqui eu peguei na própria lâmina da Porto Seguro e vamos para a nossa aba comparação clássica aqui. Então nesse momento eu já separei as duas comparáveis que a gente quer trabalhar, a Porto Seguro e a Sul América, e nós podemos começar então a nossa avaliação pelos aspectos financeiros. A liquidez corrente mostra se a empresa tem probabilidade de ficar insolvente ou não. Como a gente pode olhar,
a Porto Seguro com 1,2, a Sul América 2,4, liquidez tranquilo. Agora a gente já vai para o cerne, né? Se dá dinheiro o negócio que as empresas fazem. Então estamos falando aí da Porto Seguro com uma margem EBITDA de 9% e a Sul América com 6,31%. Lembrando aqui que um dos motivos pelo qual hoje muito se fala sobre a Sul América é que ela ainda está passando por uma má fase, então isso impactou naturalmente na sua margem operacional. Olhando para cá na nossa comparação, a margem operacional da Porto Seguro está se mostrando nesse momento mais bacana. Historicamente, a gente sempre viu que a margem EBITDA da Porto Seguro é melhor do que da Sul América. Então, nesse quesito que eu acho fundamental, ponto para a Porto Seguro. Margem líquida. Então, agora a gente vai sair da visão operacional e irmos para a visão do acionista. Para cada R$100 vendidos, quanto que sobra efetivamente para o acionista? No primeiro TRI do 21, estamos falando de para cada R$100 vendidos, sobra 9,26 para a Porto Seguro e 12,46 para a Sul América. Aqui eu tenho que dar uma pausa para explicar esse negócio, porque nós comparamos margem operacional, a Porto Seguro estava melhor e agora a gente vai para a margem líquida e a Sul América está melhor. Então, a minha reflexão sobre isso é que provavelmente a Sul América ela tem mais caixa, que gera mais receita financeira, por conseguinte, fazendo com que o resultado financeiro melhore a vida do acionista. Então, nesse caso aqui, histórica, a gente viu que houve essa mudança, né? Então, considerando os últimos 3 trimestres, nesse caso, o nosso ponto vai para a Sul América. Margem EBITDA Porto Seguro, margem líquida Sul América. O retorno do acionista, nosso querido famigerado ROI. O ROI das duas, nós estamos vendo Porto Seguro com 20% e Sul América 28%. Ora, pois, se a margem líquida é maior, nós também temos uma probabilidade de o ROI ser maior. E aqui no caso nós olhamos o ROI da Sul América também mostrando uma visão um pouco mais bacana para nós. Nesse caso do ROI, eu não vou dar ponto para a Sul América, porque a gente já deu ponto para a margem líquida, aí vai ficar muita sobreposição de valores sobre um aspecto muito específico do negócio. Legal? Então vamos para, nesse caso, quando falamos de endividamento, ambas as empresas não podem ter dívida, que ela tem que ter capital líquido para inclusive cobrir as eventuais coberturas de sinistro. Então, o dívida líquida sobre o EBITDA está dando para nós também um sinal que não nos permite fazer uma análise mais aprofundada. Vamos para então até esse momento eu acredito que as empresas estão empatadas. Vamos agora para o valuation. Preço-valor patrimonial aqui no caso não acho recomendado. Falando de dividend yield, então quem gosta de receber dividendos, aqui no caso a Sul América que tem um resultado líquido melhor, pagou mais dividendos aqui constando o primeiro TRI. Historicamente, o que a gente estava vendo? Que na prática a Porto Seguro historicamente paga mais dividendos do que a Sul América. E o primeiro TRI do 21, a Sul América deve ter pago alguma coisa e a Porto Seguro não. Nesse quesito, contando aqui o número de quadradinhos verdes, eu vou dar um ponto para a Porto Seguro. Porto Seguro, historicamente, tem um yield bacana. Ela paga com mais frequência do que a própria Sul América. Se a gente olhar anualmente, vocês podem verificar aqui que tirando 2020 que empatou, o dividend yield da Porto Seguro sempre foi melhor. Ponto para Porto Seguro. Porto Seguro está na frente. E o nosso famigerado preço-lucro, nós estamos vendo que as empresas sempre foram bem comparáveis em termos de preço-lucro. E aqui em 2020 elas estão meio que empatadas. A Porto Seguro está um pouquinho melhor. Então
O mercado está precificando nesse momento, sem uma grande diferença, a Porto Seguro como um ativo mais, um cadinho mais ágil do que a Sul América, mas também não dá para a gente, a diferença está muito pouca. Então, com base em tudo isso que eu falei, ficou um vídeo um pouquinho longo. Se você esteve até aqui, não deixe de dar o seu like, é importante para nós, para o YouTube saber aonde estamos, para onde vamos. E eu vou dar a vitória de hoje para a Porto Seguro. Por quê? Porque historicamente ela tem uma margem operacional melhor, é uma empresa que está com uma precificação justa nesse momento e também, historicamente, tem pagado mais dividendos. Então, considerando a sua qualidade operacional nesse momento, considerando o pagamento histórico de dividendos e considerando a precificação do PL, que não mostra muita diferença para a Sul América, o meu voto, lembrando que isso não é recomendação de investimento, mas o meu voto vai para Porto Seguro. E o seu? Comenta aí embaixo para nós. Você, o que você acha que tem mais sentido, que está com mais fundamento? Sul América ou Porto Seguro? Anota aí para nós, deixa um recadinho aí para nós, que vamos responder com o maior carinho. Legal? Então é isso aí, seguimos firmes na missão e aquele forte abraço do Prof. Giacomo. Valeu, valeu.